Beleza, pessoal. A aula está sendo gravada, tá? Tem gente entrando ainda na sala. Entrou a Karina, entrou o Vitor, entrou a Esther, o João, o Vitor Costa e a Tamila também. Ok, pessoal. Então vamos lá. Vamos começar a nossa aula de SR. Vamos recapitular só o que a gente viu semana passada. Deixa eu tirar minha tela daqui, chavear, compartilhar minha tela com vocês. Beleza, eu acho que vocês já estão enxergando tela infinita, né? Deixa eu colocar aqui Sketchbook. Deixa eu ver aqui, tal. Onde que eu tava? Tô perdido agora. Beleza, Lucas, obrigado. Lucas Wolf, eu acho que Lucas. Opa, tranquilo, Lucas. Ah, pessoal, falando em atraso, desculpa aí, sexta-feira, pessoal. O ano passado eu estava às 10 horas com instrumentação, então eu acabei confundindo o horário e acabei falhando com vocês. Mas sexta-feira agora não tem erro. Vou estar com vocês às 9 da manhã, tá? Em instrumentação. Só que eu deixei conteúdo gravado. Mesmo não tendo aula online aí com vocês, tá? Me desculpa aí. Vamos lá. Plano de fundo, deixa eu mudar a cor aqui. Vamos colocar um azul. Então, pessoal, na última aula a gente viu as características do processo, né? Uma recapitulada aí. Características do processo. Nós vimos capacitância. A gente viu resistência. E tempo morto. Tá? Então, a capacitância, a gente viu que ela tá relacionada com a capacidade dos elementos de armazenar energia, né? Só que é uma relação entre a capacidade de armazenamento em relação à unidade medida. Unidade medida. Então, por exemplo, você coloca em cima do fogão, você tem lá seu fogãozinho na sua casa. Você tem a panelinha com água e você tem um panelão. Qual deles vai conseguir chegar em 60 graus? Qual deles vai chegar em 60 graus se eu ligar o fogo? Os dois. Isso mesmo, os dois vão conseguir chegar, né? Mas qual que vai chegar primeiro? O menor. Muito bem. O pequeno, né? Então, o menor vai chegar primeiro em 60 graus, porque a capacitância dele é menor. Então, a capacidade de armazenamento volumétrica dele, né, o volume que ele armazena, é menor. E a unidade de medida que nos interessa é a temperatura. A unidade de medida aqui nesse exemplo é a temperatura. Então, assim, a relação entre a capacidade armazenada e a unidade de medida, né, a gente vê que o tanquinho menor tem menor capacitância, enquanto o tanque maior ele tem maior capacitância, tá? A resistência ela está relacionada com a dificuldade de transferência de energia entre duas capacitâncias. Então, supor que você tenha dois tanquinhos, né? Mesmo que você não tenha nenhuma válvula aqui nessa tubulação que eu estou desenhando,
existe uma resistência na transferência do líquido que está aqui em cima para baixo, devido ao diâmetro desse tubo, também a questão de viscosidade do líquido, qual o material feito esse tubo, né? Isso tudo vai dificultar, vai criar uma resistência da passagem desse líquido que está armazenado nesse tanque para o segundo tanque, né? Então a resistência está relacionada a essa dificuldade de transferir capacitâncias, transferir energia de um ponto para o outro. E o tempo morto está relacionado com a demora em você perceber que houve uma alteração no seu sistema, né? Então, vamos supor que você tem aqui uma esteira, né? Você tem aqui, sei lá, o que a gente pode pôr aqui dentro desse negócio? Colocar bala. Vou colocar bala aqui dentro. Motorzinho, tal, motorzinho que liga a esteira. E aqui você tem um sensor de peso. Sensor de peso. Então, beleza, você tem as tuas balinhas aqui dentro, né? Tuas balinhas estão aqui dentro. E você está descarregando tuas balinhas aqui na esteira, né? Então acontece, no momento que você abre, você tem uma válvula aqui, vamos falar que você tem uma válvula, né? No momento que você abre essa válvula para começar a descer a bala, até perceber que dá a bala na esteira, você vai levar um tempo para perceber isso, né? Então essa distância entre o local que está atuando, que é aqui onde você está abrindo essa válvula, e o local que está o seu sensor, né, vai causar um tempo morto, né? E esse tempo morto vai ser uma relação entre a distância, entre o sensor e o ponto de atuação, no caso onde que eu estou abrindo aqui para cair as balas, e a velocidade, né? Então essa relação entre distância e velocidade vai nos dar o tempo morto, tá? Porque se a esteira está rodando devagar, se essa esteira está devagar, vai demorar mais tempo para que a bala chegue aqui. Se ela estiver rodando mais rápido, vai demorar menor tempo, tá? Então é isso, capacitância, resistência e tempo morto, característica do processo. Em paralelo com a capacitância também tem indutância, pessoal, que está relacionada à inércia dos objetos em sair do lugar quando você aplica uma força, tá? Também está ligado à questão da capacitância aí. Só que a gente não viu a indutância, tá? Eu acho que é um pouquinho mais complicado, mas no final das contas é essa relação entre armazenamento de energia e unidade medida. Beleza. E hoje a gente vai ver os tipos de processo em relação à capacitância, tá? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. SR. Tipos de processo. Ok. Então, esse tipo de processo, pessoal, é em relação à capacitância que o processo tem. Então, o processo pode ser monocapacitivo, tá? Pode ser bicapacitivo e multicapacitivo, tá? E normalmente os processos são geralmente analisados em função da sua curva de reação, tá? Ou seja, a reação das variáveis do processo provocada por uma mudança de carga em condição de não controle. O que significa isso? Tá? Deixa eu pegar minha tela de desenho.
Eu errei a minha formação, era para mim ser desenhista. Vamos lá. Então, o que ele está querendo dizer? Imagina o seguinte, imagina que você tem um tanque, tá? Você tem aqui um sensor, você tem aqui um transmissor de nível, tá? Então, esse cara aqui é um sensor. E ele está medindo a altura desse líquido. Aqui na entrada, vamos colocar que você tem uma válvula aqui na entrada, tá? Essa válvula controla o fluxo do líquido que está entrando aqui dentro do tanquinho. Vamos desenhar a saída de água por aqui, que por baixo sai a água. E aqui vamos desenhar um controlador. Então você tem um equipamento aqui que é o controlador. Esse é o controlador. Então no controlador você vai falar seu set point e você vai falar e ele vai receber a informação do sensor. Então o sensor vai estar falando para o seu controlador qual que é a altura do líquido. Então ele vai receber a informação da variável de processo, porque esse sensor aqui ele está te dando o valor da variável de processo, que no caso é a altura do líquido, tá? Vai dar a altura do líquido. E esse cara aqui, vou colocar uma flechinha também, por questão didática, tá? Então essa válvula vai estar sendo controlada pelo nosso controlador. Então o sensor vai falar para o controlador qual que é a altura desse líquido e esse controlador vai mandar, ele vai pegar essa informação da altura, vai comparar com aquilo que você colocou no set point, a altura que você deseja, se é 50%, se é 40%, se é 60%. E aí, conforme aquilo que você pediu, ele vai mandar abrir ou fechar essa válvula. Abre ou fecha. Abre ou fecha a válvula para chegar na altura que você deseja. Tá? Então aqui a gente tem uma malha de controle fechada. Tá? Então você tem uma malha fechada. E o que seria a condição de não controle? Tá? A situação de não controle é malha aberta. Malha aberta. Malha aberta é situação de não controle. Tá? E aí o que você faz? Aqui nessa situação, quando o controlador ele está mandando abrir e fechar a válvula, baseado na informação que ele recebe do sensor, você tem uma malha fechada. Então você tem o controle automático funcionando. Tá? Você tem o controle automático. Mas normalmente o controlador tem uma opção chamada controle manual. Tá? Então você chaveia você passa esse controlador para o modo manual. O que vai acontecer quando você passar esse controlador para o modo manual? Você colocar aqui no manual. Ele vai continuar recebendo a informação do sensor, só que ele não vai atuar nessa válvula. Essa comunicação com a válvula vai estar temporariamente quebrada. Mesmo que ele... Só que assim... Ou seja, ele vai ver... Ele vai enxergar o seu set point, ele vai enxergar o valor do sensor, mas ele não vai mandar nada aqui para sua válvula. Tá? Então, você acabou abrindo a malha, você tem malha aberta. E aí, o que você faz com a malha aberta? O que é essa curva de reação? Tá? Então, vamos supor aqui, ó, a gente tem aqui tempo, aqui é o tempo, e aqui, esqueci, tio, a MV, variável manipulada. Variável manipulada
é a posição ali. Vamos chamar... Não sei se eu chamo a vazão ou a posição da válvula. Vou colocar que seja a vazão. Tá? A vazão. Então, essa vazão de entrada, ela depende da posição da válvula. Não é? Então, vamos falar assim, vamos falar que existe uma relação linear. É só uma suposição. Vamos falar assim, que quando a válvula está fechada, isso vai ser lógico, né? Quando for 0%, a válvula está fechada e a vazão é 0. Mas vamos falar que seja uma relação linear, só para a gente brincar aqui, tá? E 100%, válvula aberta, e você tem 100% de vazão. E vamos considerar que existe uma relação linear. Como assim? Se a válvula estiver em 45%, você tem 45% de vazão também. Se você tem 65%, 65% de vazão. Só para a gente brincar aqui, ficar mais fácil. Então vamos supor que inicialmente a vazão estava em torno de 20%. Tá? Então, no momento que você não tinha variação, você estava num regime estável. Tá? E aí, a altura do seu líquido, tá? Tempo. A altura do seu líquido aqui estava também, vamos falar que estava em 30%. Aqui é a variável de processo. Então, até o mesmo instante de tempo, você tinha 30%. Por quê? Porque a válvula estava em 20%, você estava com uma vazão de 20%, estava tudo tranquilo. E aí você tinha 30% de líquido. Por quê? Por que você tinha essa constância? Porque ao mesmo tempo que você tinha aqui uma vazão de 20%, na saída você também tinha 20%. Então você tinha não estava variando a quantidade de líquido aqui dentro. Tá? Mas vamos supor que você mudou de repente nesse instante que a gente vamos chamar aqui de T1, você teve uma mudança aqui na sua vazão de 20 para 30%. 30% de vazão. Então você estava com o seu controlador manual, você fez essa alteração. Você mudou a sua válvula, que estava em 20%, você colocou 30% na sua válvula. Tá? E aí o que vai acontecer aqui embaixo? A gente viu que devido à capacitância, a gente não vai ter essa alteração brusca também na altura do líquido. A gente viu que devido à capacitância, essa variação não vai ser um formato degrau como foi na variável manipulada, que a vazão é bem mais rápida. Mas você vai ter algo parecido com uma exponencial, né? Até o momento que estabilize em uma nova altura. Tá? Vamos falar assim que estabilizou aqui em 50%. Tá? Então, isso daqui que eu fiz, o que é isso daqui? Isso daqui é a curva de reação. É a curva de reação. Tá? Então, a curva de reação é levantada numa situação de não controle. Ou seja, eu estou com o controle em manual, estou com a malha aberta, e aí eu mando, porque eu consigo comandar através do controlador a abertura da válvula. E eu que mando, eu mando de 20% a 30%, eu que faço essa alteração. Então eu aplico essa alteração no meu sistema e observo como vai ser a sua saída. Então a variável manipulada ela está na entrada. Tá? E aí a curva de reação que eu obtenho do meu sistema vai ser a saída do meu sistema. Então, é a altura do meu líquido, como vai ser a altura final. Então, ele vai dar essa curva, ele vai ter essa curva de reação. Ele vai ter essa mudança na saída. Então,
isso daqui é a curva de reação numa situação de não controle. Então, quando você aumentou aqui para 30%, aqui vai começar a aumentar a altura desse líquido. E a certeza que você tem com a altura aumentada é que vai aumentar também a vazão aqui embaixo. E quando a vazão na entrada se igualar com a vazão de saída, você vai ter um novo ponto de equilíbrio, uma nova altura de líquido, tá? Uma nova altura de líquido, e seu sistema vai estar estável de novo. Então, essa é a curva de reação que você conseguiu levantar. Tudo bem? Quanto rabisco, né? Acho que eu já enchi de bastante informação aqui. Vamos apagar isso daqui, eu acho que vou usar mais tarde. Quantas migalhas, né? Beleza. Então vamos voltar para o slide. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Tá tranquilo? Tá indo. Beleza, Isabela. Tá indo, tá bom. Vamos lá. Vitor. Tá, beleza, Vitor. Beleza, pessoal. Então vamos continuar então. Então, o que vem ser um processo monocapacitivo? Tá? Processo monocapacitivo, pessoal, é que você tem somente uma capacitância, tá? Ou existe uma capacitância que é prevalente e a outra é menosprezada. Então, aqui ele colocou esse exemplo. Você tem aqui um trocador de calor. Deixa eu fechar a porta aqui do quarto, meu filho mais novo entrou aqui. O papai tá dando aula agora. Você quer entrar aqui? Quer ficar na cama? Então você tem um trocador de calor, tá? E vamos considerar que você só tem a capacitância aqui do líquido, né? O líquido aqui dentro tem capacidade de armazenamento de energia, e considerar que essa serpentina, a serpentina aqui, essa parte é ondulada, em que passa o vapor, tá? Que tem várias curvas. É a tubulação que tem várias curvas, serpentina, tá? Que as paredes sejam finas, tá? Então, se você pegasse esse tubo, vamos falar assim, você tem esse tubo aqui, né? Vamos considerar que esse tubo tem as paredes finas, em vez de ter paredes mais grossas, tá? Vamos considerar que esse tubo não tem essas paredes tão grossas assim. Vamos considerar que ele tem uma parede fina. Então, se ele tem uma parede fina, vamos desprezar a capacitância do tubo, tá? Então, você teria somente capacitância do líquido, tá? Então, em um processo monocapacitivo, que você tem somente um elemento para armazenar energia, a sua curva de reação vai parecer com a letra C, tá? Ela vai ter essa curvatura, tá? Aqui você vê uma capacitância menor, por que menor nessa situação? Porque ela chegou primeiro na temperatura final. É igual o exemplo do potinho de água e potão de água, né? Os dois vão chegar em 60 graus, se a gente colocar eles no forno. Mas o que tem menor capacitância chega primeiro, então é o que está acontecendo aqui. Então, se eu tivesse temperatura inicial aqui de 30 graus, quisesse chegar aqui nos 60 graus, o pote menor vai chegar primeiro, enquanto o grandão vai chegar, mas ele vai levar mais tempo. Por isso que a curva dele é mais alongada, né? Você vê que é mais alongada. Só que tem um formato de C também, tá?
Então, isso daqui é quando você tem uma capacitância. No exemplo do tanquinho, quem seria a capacitância aqui, pessoal? No exemplo do tanquinho aqui. Alguém lembra? Quem que é a capacitância no tanquinho? Silêncio. Ninguém lembra? Parece que não. Tá bom. Vamos lá então. Não. Não. Vou revelar para vocês. Então aqui, ó, o que acontece? Aqui no caso, a capacitância do tanque está relacionada com a sua área, tá? Com o diâmetro da área, com a sua área. Por quê? Porque a capacitância no tanque, é uma relação entre a variação do volume em relação à altura, tá? Então vamos supor que você tem o volume em metros cúbicos e a altura você tem em metros. Quando você dividir metros cúbicos por metros, o que vai acontecer? Né? Vocês lembram? Olha lá, ó. Vamos pegar aqui, ó, metros cúbicos dividido por metros. O que vai acontecer nessa situação? Vamos repetir somente a base é metros. E aí eu vou ter o quê? Se eu subir o metros que está em cima para baixo, vai ficar 3 menos, por causa da barra de divisão, vai aparecer esse sinal de menos, né? Vai ficar 3 menos, e o metro aqui embaixo está elevado a 1, né? Então 3 menos 1, né? Isso daqui vai dar M2. Ou seja, então, na hora que eu pego a relação do volume armazenado, com a altura, né? No final eu vou ter metros quadrados. Então no final eu vou ter o quê? Eu vou ter a área. Então a capacitância no tanque, que é uma relação entre o volume armazenado em relação a cada altura que eu tenho, né? Vai me dar a área, tá? Então, por exemplo, se eu tenho somente um tanquinho, nesse tanquinho, né, em relação à altura, eu só vou ter a área. A área é a minha capacitância, tá? Então a tendência é que numa situação dessa, a minha curva de reação seja semelhante a essa também. Naquele exemplo do tanquinho que eu estava passando para vocês, né, eu até fiz aqui, ó. Então isso é característica de um processo monocapacitivo. Então aqui, ó, esse tanquinho só tem essa área, né? Essa área, né, você vê a curva em C, tá? Só que acontece, essa curva em C não é comum você ver em um sistema, num processo. Isso daqui, essa curva de reação, normalmente você vê em planta didática. Ou seja, a escola tem lá um equipamento que tem um tanquinho, tem um sensor de temperatura, e é tudo pequeno, tudo miniatura só para ensino. Então, planta didática você acaba vendo esse processo monocapacitivo. Só que isso daqui não é real, isso não faz parte do mundo real. Né? No mundo real, os processos são bicapacitivos ou multicapacitivos, mas essa situação você encontra em plantas didáticas, tá? Processo bicapacitivo você tem no mínimo duas capacitâncias. Então, por exemplo, naquele exemplo do trocador de calor, além do líquido que está aqui dentro e armazena energia, né, vamos considerar que a serpentina aqui agora, né, o material dessa serpentina, vou pegar o tubo aqui,
ele seja mais grosso. Tá? Então, se ele é mais grosso, ele consegue armazenar mais energia. Armazena mais energia. Então, acontece, em relação à temperatura, em relação à medição da temperatura que eu estou fazendo aqui do sistema, aqui na saída, tá? O sensorzinho de temperatura aqui. Além da capacitância que eu tenho do líquido, que ele vai armazenar energia, eu tenho também a parede do tubo. Por quê? Porque aqui dentro está correndo vapor dentro desse tubo, dentro da serpentina. Está correndo vapor. Então, o vapor primeiro vai armazenar energia nessa tubulação de serpentina, depois, devido ao contato com o líquido, é que vai transmitir essa energia para o líquido e ele vai armazenar a temperatura nesse líquido. Tá? Então, o que aconteceu aqui com a nossa curva de reação? Ela vai aparecer com o formato de um S. Olha só, ele tem uma curvatura aqui no início e uma curvatura aqui no final. Tá? Então, vai mudar a curva de reação. No exemplo do tanquinho, se eu tivesse, por exemplo, 2 tanques, tá? E aí meu sensor tivesse aqui embaixo. Aqui está o meu sensor de nível, LT, tá? Esse aqui é o meu sensor. E aí meu sensor está medindo a altura desse tanque de baixo. Então, nesse sistema, eu tenho um processo bicapacitivo, porque eu tenho a capacitância do primeiro tanque, eu tenho essa área, e tenho a área desse segundo tanque. E aí, eu medindo aqui embaixo, quando eu for ver a medição, eu vou ter, na altura desse líquido, né, eu vou ter uma curva de reação parecida com essa, formato em S. Tá? Se a gente fosse fazer a parte matemática disso daqui, vamos falar assim, a representação do meu sistema de forma matemática, tá? Então, aqui vamos chamar de G a representação do meu sistema, tá? Vamos falar que G é uma relação entre a variação que eu tenho na minha saída em relação com a minha variação na entrada. Então, a entrada aqui é a variação na MV. E a variação na minha saída é a variação na minha PV, a variação da minha variável de processo. O que eu ia ter matematicamente aqui? Eu ia ter algo assim, ó. S ao quadrado mais S mais 1. Tá? Por que S? Porque S a gente está relacionado com algo que vocês vão ver, quem for para engenharia aí vai ver em cálculo. Tá? S está relacionado com transformada de Laplace. Tá? O que faz a transformada de Laplace? Transformada de Laplace é uma técnica que eu pego equações diferenciais, tá? Eu pego equações diferenciais. O que são equações diferenciais? É isso daqui, ó, delta PV por delta MV. Delta PV, variação da variável de processo em relação ao tempo, tá? Então, tudo que é variação é equações diferenciais. E eu saio da equação diferencial e aí eu passo para uma equação linear, né? Equações lineares. Né? Que é a equação linear? A equação linear é aquele y igual a x, né? X mais 1, x mais 2 e assim por diante. Então, é uma equação afim, mas eu faço essa transformação. Tá? Por quê? Porque isso daqui é bem mais fácil de trabalhar do que isso daqui, ΔPV por ΔT. Então, é uma técnica, eu faço essa mudança de equação diferencial para equações lineares para facilitar a minha vida. Então, se eu tivesse uma derivada, por exemplo, da temperatura, uma derivada de segunda ordem em relação ao tempo, eu teria, na verdade, no final, eu teria essa derivada de segunda ordem aqui, né? Ela ia virar um s ao quadrado. Né? É como se fosse x ao quadrado. Uma derivada de primeira ordem em relação ao tempo, vamos falar que seja derivada da altura em relação ao tempo. Né?
uma derivada de primeira ordem, ela ia virar um S elevado a 1, né? Seria semelhante a y igual a x, né? X mais 1 aqui. O x só teria elevado a 1, tá? Então, assim, a representação do sistema bicapacitivo de forma matemática, ele ia ser uma equação de segundo grau. No final ia ser uma equação de segundo grau, né? Então, quando a gente aplica Laplace, a gente passa para esse sistema mais simples, essa demonstração mais simples, para a gente conseguir resolver nosso problema. E depois depois que a gente resolve, a gente volta no formato de equações diferenciais, através de tabelas, tá? Então a gente tem tudo isso tabelado, tá? Então, assim, se eu fosse fazer a representação dessa curva de reação em um modelo matemático, ele ia se aproximar disso daqui, de uma equação de segundo grau, né? S² mais S mais 1, tá? E o monocapacitivo, se eu fosse pegar G sendo a minha representação do meu sistema, a relação entre a entrada e saída, ia dar algo assim, ó, 1 dividido por S mais 1, tá? Isso para aquele exemplo do monocapacitivo, né, que eu tinha somente o formato em C, né, da minha curva de reação, tá? Então é isso. Então só para ir abrindo a mente de vocês, se eu tenho um sistema bicapacitivo, a representação matemática dele ia ser uma equação de segundo grau, tá? Em um sistema monocapacitivo, a representação ia ser semelhante a uma equação afim, né? Equação linear aí, equação afim, tá? Ok. Pá. Vamos lá. Então, pessoal, a predominância na indústria não é nem mono nem bi, tá? É multicapacitivo, tá? Então, se eu fosse fazer uma representação matemática de um sistema multicapacitivo, o que ia acontecer? Vamos supor, ia aparecer S a quarta, mais S a terceira, mais S a segunda, mais S a primeira, mais 1, tá? Isso aqui é um exemplo. Então, o processo multicapacitivo, ele ia ter essa carona aqui, ó, tá? Se você fosse pegar e modelar matematicamente, ele ia ter vários graus aqui, ó. E com certeza ia ser bem mais complicado de analisar e de resolver. Vamos falar assim, como que eu ia controlar um processo que seja multicapacitivo? Né? Porque o nosso objetivo de conhecer o processo é saber qual é a melhor forma de controlar esse sistema. Tá? Só que acontece o seguinte, quando você faz uma curva de reação, quando você aplica uma situação de não controle, a curva de reação ela ainda tem o formato de S. Então significa que aquele sistema que eu tenho de S a quarta, mais S a terceira e pá, eu posso aproximar ele de uma equação de segundo grau. Olha aí, cara, que legal. Então significa que a equação de segundo grau eu uso em algum lugar da minha vida? Sim, você usa, né? E isso é bom, por quê? Porque se eu tenho uma curva de reação, né, que ela vai parecer com S, então ela vai parecer com um sistema, ela vai parecer com resposta de um sistema bicapacitivo. Então, na hora que eu vou levantar as informações do meu processo para fazer a modelagem, se eu for fazer a modelagem do meu sistema, baseado em experimento prático, tá? Baseado em experiência prática, o
que é aquele exemplo do tanquinho que eu dei. Eu passo o controle para manual, altero, né? Então, assim, modelagem com experiência prática, tá? Eu pego, abro a válvula, vejo qual que vai ser a alteração do líquido e anoto essa variação, eu faço esse levantamento, tá? Baseado nesse levantamento, eu consigo modelar meu sistema semelhante a um sistema de segundo grau, equação de segundo grau, tá? Então, mesmo que o processo, na verdade, ele seja multicapacitivo, tenha várias capacitâncias, e na hora da modelagem real, ele seja um S a quarta, S a terceira ou S a quinta aqui embaixo, tá? Baseado na experiência prática, eu posso aproximar de um S ao quadrado no S mais 1, tá? E essa modelagem do meu sistema, da minha planta, fica mais facilitada para mim conseguir aplicar o meu controlador. Para mim conseguir achar o meu controlador que vai conseguir controlar aquele tanquinho de água. Tá? Os parâmetros internos do meu controlador para mim regular vai ser mais fácil. Tá? Aqui ele fala sobre o efeito do tempo morto. Né? Qual que é o efeito do tempo morto sobre a curva de reação? Nenhuma. Ele não vai... Se você notar aqui, ó, essa curva que tem aqui, ó, ela é igualzinha a essa curva que você tem aqui. A única diferença é que ele foi deslocado no tempo. Né? Então só vai ter um deslocamento no tempo. É como se você pegasse... É como se você tivesse lá o seu trocador de calor. Tá? E aí o sensor estava aqui pertinho. Você tira ele daqui e você coloca ele mais distante. Você coloca ele mais longe, o seu sensor. Então você vai demorar mais tempo para perceber a alteração da temperatura aqui. Né? Só que assim, quando ele conseguir perceber, não vai mudar a sua curva de reação. Tá? É isso que vai influenciar na sua curva de reação. Então, na verdade, a gente levanta a curva de reação do meu sistema para mim conhecer o meu processo, tá? Para mim saber qual que é a relação entre a entrada, entre entrada e saída do meu sistema. Tá? É esse o objetivo da curva de reação. É conhecer o meu processo, saber como que está relacionado a entrada e a saída. Então, se eu faço uma alteração, no exemplo do tanquinho, eu faço uma alteração aqui na minha entrada, que é manipulando essa válvula, como que vai se comportar a minha saída, que é a altura do líquido? É isso que eu estou querendo saber pela curva de reação. E aí, depois que eu levanto esse gráfico, pessoal, depois que eu faço esse levantamento gráfico, eu consigo extrair um valor aproximado de capacitância, de resistência, tá? E também de tempo morto, tá? É isso. Eu consigo algo aproximado dessas três variáveis. Consigo algo aproximado do que vem a ser resistência, do que vem a ser capacitância, do que vem a ser o tempo morto. E aí, sabendo, conhecendo melhor meu processo, aquele meu controlador, né, o meu equipamento controlador, eu vou saber melhor como regular ele. Tá? Então, é isso. Tá? Aqui algumas perguntinhas. Né? Como são classificados os processos, a gente já falou. Como faço para saber o tipo de processo que se trata, a gente já viu. O que é um processo monocapacitivo, como é a curva de reação de um processo capacitivo, onde podemos encontrar com facilidade esse tipo de processo, dei exemplo, né, para vocês. O que é um processo bicapacitivo, como que é a curva de reação, o que é um processo multicapacitivo,
tá? Então, multicapacitivo, vamos supor assim, exemplo do tanquinho que é mais fácil, é como se tivesse vários tanques, né? Um processo multicapacitivo. Então, tenho a área 1, tenho a área 2, tenho a área 3, aí eu meço aqui embaixo minha altura, né? Então, a união de todos eles forma um processo multicapacitivo, tá? Apesar que em um único tanque você pode ter várias capacitâncias também, tá? Curva de reação de processo multicapacitivo, a gente viu. No que interfere tempo morto no processo multicapacitivo, a gente viu também. Indica um dos motivos para que apareça tempo morto no processo. Acabei dando exemplo para vocês no trocador de calor afastando o sensor, né? Bom, pessoal, eu acho que é só isso. Tem. Sim, Vitor. Naquele exemplo do tanquinho, tinha colocado também no tubo, que eu fiz o tubo mais grosso. Tá? Ok, pessoal? Alguma dúvida? Por enquanto não, né? Vocês viram que essa matéria pode ficar bem cabulosa. Mas a gente vai caminhar em águas rasas aí. Fiquem tranquilos. Começa tranquilo. Olha lá um tanquinho. Tem água. Vamos ferver água. Aí a gente vamos modelar essa água. Aí aparece o cão, né, chupando manga. Bastante coisa. Ai, ai. Então tá bom, pessoal. Vou deixar essa lista com vocês. Eu acho que essa é a nossa penúltima lista, tá? Desse bimestre, aí só vai ter mais uma lista. E aí a gente fecha a nota em cima das listas, tá? Obrigado, pessoal, pela presença. Sexta-feira não vou falhar. Vou entrar às 9, tá? Que é a aula de instrumentação. Eu vi que vocês estavam com um pouco de dificuldade de fazer os exercícios. Eu vou ajudar vocês naqueles exercícios lá. Tudo bem? Até mais, pessoal. Obrigado pela presença de vocês.